Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do Nepcast e hoje em um clima muito especial. Estamos no mês de Dia das Mães e preparamos um episódio bem emocionante, cheio de verdades, de força, de coragem, de muito amor. O tema de hoje é dupla jornada, dupla missão, mães nos serviços públicos. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente e da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Eu me chamo Andressa Pacheco, sou enfermeira de formação e hoje eu estou à frente da pasta de saúde da mulher aqui do município. E é uma honra estar com vocês no episódio de hoje, né? Hoje vamos falar sobre os desafios, as renúncias, as conquistas e principalmente o amor que move essas mulheres, né? Que atendem e cuidam da população. Nos serviços públicos e principalmente cuidam das suas famílias, né? E para esse momento e para esse episódio tão especial, que já era um desejo meu de gravar já há um tempo, nós estamos recebendo Clarine, que é nutricionista, né? Nutricionista aqui do nosso município também. Ela trabalha e atua na equipe Emulti. Clarine, seja bem-vinda. Obrigada. E também estamos recebendo, né, minha parceira de coordenação, né, Pamela, também nutricionista. Hoje eu estou recheada de nutricionista aqui, responsável pela coordenação de política de alimentação e nutrição do nosso município. Eu sempre falo que ela é a dona do leite. Seja bem-vinda, Pamela. Obrigada. Então, vamos iniciar, né? Como eu disse, já era um desejo meu de gravar esse episódio, porque acho que a gente sempre conversa sobre isso, né, Pamela? Assim, é sempre assunto nosso, sobre o quanto é difícil. Eu não sou mãe, eu não tenho lugar de fala, mas eu vejo a batalha das meninas, assim, meio-dia saindo correndo para ir buscar João no colégio, porque o pai não pôde, o avô de João não pôde conseguir ir buscar. Falando sobre educação, que esse final de semana eu falei sobre isso, assim, quanto disse assim, educar todos os dias. É muito difícil, né? E além dessa dupla jornada, né? Que a gente, para além de tudo, a gente ainda trabalha, né? A gente ainda dá conta do mundo e tem que dar conta de casa, né, Clarine? E aí, como foi? Eu queria que vocês começassem assim, como foi para vocês se tornar, né? Ter a maternidade, assim, chegada na vida de vocês? Se foi planejado, como foi? Eu acho que uma fala que a gente sempre faz, assim, eu sempre trago é que a gente acaba romantizando muito, né? E Sim. não é fácil, eu sei que não é fácil. E aí, como foi para vocês se tornarem mães? Para mim parece clichê, né, mas foi uma transformação, assim, muito profunda. A minha gravidez ela não foi planejada, eu queria engravidar já em algum Uhum. momento, mas quando aconteceu, assim, foi uma surpresa enorme para mim, para o pai. Mas aí depois a gente vai processando, né, a ideia e já vinha aquele peso, né, da responsabilidade que vai ser a vida da gente, a gente sabe que não vai ser mais a mesma. E ao mesmo tempo é um amor, né, que a gente sente antes mesmo assim de ver o rostinho do bebê. Mas é uma transformação, assim, muito profunda, vem o peso da responsabilidade, se a gente vai dar conta de tudo, se a gente vai conseguir voltar a trabalhar e como é que vai ser todo esse processo. Mas enfim, é um momento, assim, único, É é inexplicável, assim, transformador, né? é transformador, Transformador, né? de fato. Fato. A gente entra ali na maternidade, né, com uma vida e ali sai, né, o bebê ali nos braços, meu Deus, minha vida não vai ser mais a mesma. E que Mas bom, né? maior e que E bom, que bom, né? Todo mundo diz isso, né? Quem é sim, mãe, né? Que sim, bom, né? No meu caso, também não foi planejado, né? E era um momento que eu não queria, né? Estava no momento de aula, eh, na instituição, uma instituição bem renomada aqui em Caruaru. Então, eu não queria, eu não aceitei. Eu demorei alguns meses para aceitar que eu estava grávida, que eu ia parar, que eu ia desacelerar, porque a responsabilidade sempre vem mais para a mãe. Então, para mim foi o primeiro choque, porque eu não podia verbalizar isso com todo mundo. Em 2014, gente, eu não podia verbalizar isso, porque a gente já era taxado, né? Uhum. Tipo, não, mas você é, Isso, você é mulher, você tem que ser mãe. Então, quando foi de surpresa, literalmente, né, minha gravidez, foi todo mundo pego de surpresa.
Mas eu demorei aí no processo aí de uns 2, 3 meses, aí foi um tempinho, assim, para eu aceitar que eu ia mudar, né, eu chorava muito, eu dizia que eu não queria isso, que ia me atrapalhar, tal. A primeira coisa, a negação, É. mas depois, né, eh o meu envolvimento, assim, espiritual, outras pessoas que me acompanharam naquele momento, né, me trouxe palavras, assim, que me fortaleceu muito na minha fé. E o propósito de João vir, né, porque é tudo um propósito na vida da gente. Propósito, tanto Maria E como João. não me arrependo de jeito nenhum, né, mas assim, não é fácil pelo medo, não é porque era ali que eu ia ter o filho, é o medo que a gente tem dessa responsabilidade de criar outro ser do tipo: "Meu Deus, eu não tô dando conta de mim, imagina eu criar e educar outra criança, como é que vai ser?". Exatamente. É desafiador, né, mas é transformador de fato, né, como você bem falou, acho que você colocou, e realmente é assim, né, tem o primeiro choque, né, inicial, que acho que é importante a gente falar sobre isso também, assim, que para muitas mulheres também não é fácil, né, receber essa notícia de que: "Oi, estou grávida", né, principalmente nos dias atuais, em que a gente tem uma vida corrida, em que muitas vezes maternidade não está no nosso top de nossa meta de vida, né, hoje a gente tem outras metas de vida, e aí quando a gente recebe a notícia, e aí muda toda a rotina, né, e aí transforma toda a rotina. Acho que transforma a rotina a partir do momento que você já descobre que tá gestante, né. Tem romantização também, assim, de quando você descobre a gravidez, assim, aquele amor já invade, assim, né. E comigo ficava: "Meu Deus, o que tá acontecendo?". Uhum, É assim sim. que eu sei que por naquele ser mais novo, quando eu descobri, assim, eu disse: "Meu Deus do céu", me comparando, Uhum, eu não tô sentindo aquela sim. aquela "Meu Deus do céu, o que que vai", toda aquela alegria, aquela euforia. E aí, de fato, é uma coisa que a gente vai processando aos poucos, né, tem Uhum. muita romantização, assim, da descoberta da gravidez, e não é bem assim. Sim, sim. Acho que é importante falar sobre isso, né, assim, que todo mundo acha que é igual nas novelas, né, "Descobri que tô grávida, ai que lindo". É. Eu não vou nem falar novela, eu vou falar vida real, igual as influencers quando descobrem que estão grávidas, faz aqueles vídeos bem românticos, bem bonitos, né. E na verdade nem sempre, eu acho que eu diria pra uma grande maioria, pelo menos hoje, de uma grande maioria das minhas amigas que descobriram que estavam grávidas, assim, foi basicamente igual a você, Pamela, negação. Inicialmente de negação mesmo, de falar: "Não era o que eu queria, não era esse momento, não era agora". E aí realmente é aquilo, né, é uma construção mesmo com o passar do gestar, né, que vai se tornando esse amor, né, esse afeto vai se criando, né, e muda a rotina, né, muda a Ai, rotina total, né. E Hoje é uma rotina que quando você é uma rotina que você tenta estar envolvida na rotina da criança. Então, horários de acordar, os horários de dormir, os horários de escola. Eu estou no processo de ser a mãe táxi, né? Que vai deixar, vai levar. Então, vai para casa de algum coleguinha. Não, a mamãe tem carro, então a mamãe leva. Então, é, eu estou amando esse é, processo. são as fases, né. Isso, mas assim, a gente termina voltando, não nos negando, porque é um processo também deixar a identidade de ser mãe, porque você constrói sua identidade enquanto mulher. Quando você vai ser mãe, quando você é mãe, você constrói sua identidade de mãe. E às vezes a gente esquece nossa identidade de mulher, nossa identidade de profissional, nossa identidade de irmã, de filha, de amiga. Porque a gente realmente é um processo para a gente se identificar e identificar a criança, né? Os choros, para saber que choro é aquele de doce, é fome, né? É, o- é um, é impressionante, assim, o que permite o entendimento que a gente só em olhar, a gente já sabe, não, esse choro aí é de fome mesmo, ele está com fome, peraí, que ele está É. precisando desse momento da comida. Mas a gente muda a rotina da gente para essa criança, né? Para esse filho nosso, para a gente dar o melhor possível para ele, né? E para a gente se doar naquele momento, né? A melhor parte para a gente, né? E interessante, né, que a rotina passa a ser deles agora, né. É como você disse, né. É. E tudo vai se encaixando na rotina deles, né, na rotina deles, né. E a descoberta também acho que me trouxe uma coisa bem interessante, de se descobrir, né, ser mãe e voltar a também se redescobrir como mulher, né. Também tem muito disso também, né. Aí nasce uma nova versão.
Nasce uma nova versão. E eu sempre falo, nasce uma culpa também, né? Porque toda mãe se sente culpada, né? Por Faz parte tudo, da, né? faz parte da Da maternidade. Eu maternidade. colher a culpa nas costas. É, exatamente. Inclusive, seria a próxima pergunta sobre isso, né? Se você já sentiu culpa por não conseguir estar presente em algum momento, né? Claro, Marina tá com Ainda tá com 6 meses, né? E aí aqui Muito tá com o bebê É, é muito forte ainda. Uhum. Quando eu retornei ao trabalho, Marina só faltava, né? Tem amamentação exclusiva. E eu disse, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer da minha vida? Ao mesmo tempo, eu não podia deixar de trabalhar. E aí, grande, porque tem muito essa questão da comparação, né? Uhum. Nas redes sociais, Sim. aquela maternidade perfeita que a mãe consegue ficar em casa, Uhum. ficar ali cuidando do filho, fazendo tudo. Eu queria muito isso, mas ao mesmo tempo eu precisava voltar a trabalhar. E aí a culpa, assim, de deixar ela, por mais que eu tinha uma rede de apoio muito boa, mas o sentimento ele vem de todo jeito, né? Sim, É muito grande. sim. E aí quando a gente tá no trabalho, fica pensando no filho. E aí quando tá com o filho, pensa nas coisas que tem que resolver trabalho, que ele tá adiantando. E aí é uma coisa assim constante que a gente infelizmente vai ter que aprender a lidar com isso. E vai lidando, É, né? vai lidando. E É, aí ver o que consegue fazer. Mas também não tem que dar conta de tudo, né? é. Não tem que dar E nem damos, né? Assim, acho que é bem importante a gente falar sobre isso também, assim, para as mulheres que estão nos assistindo. E nem damos conta de tudo, né? A gente não consegue e tem que entender isso, principalmente a gente assim, né? Aquela mulher que trabalha fora, que trabalha em casa, que tem a família, que tem filho, então não consegue dar conta de tudo, não. E tá tudo bem. A gente não conseguir dar conta de tudo, né? E tá tudo bem. A gente não. Então, Pamela, me conta. Então, já passou situações, eu estava relembrando, né, assim, Culpa, né? minha família, a maioria é do interior de Brejo, na Madre Deus, então minha família é pouquinha aqui, né, então minha tia ligava, minhas primas, se você tivesse aqui, a gente ficava com ele, porque era um choque, João está num hotelzinho, né, e foi um rolê para encontrar um hotelzinho, porque sempre as mães, a gente se conhecia e contava, olha, acontecia algumas situações, né? A mesma água era utilizada, aí a gente ficava Meu Deus. buscando. E aquela culpa, né? Meu filho não precisava estar passando por Ai, isso. nossa. E tipo, o João tinha 4 meses, né? Deus me Então, foi uma forma que daí eu já comecei a culpa. Acho que a gente vai ficando tão calejada e a gente vai sabendo que também faz parte do processo dele amadurecer, dele crescer, dele entender, de ver que realmente são as fases, que isso não anula o amor que eu sinto e o cuidado por ele, né? Que um exemplo, hoje mesmo, hoje tem um momento de missa lá na escola dele, que é uma escola católica, ele fez, mamãe, você vai? Eu fiz, amor, não dá, 7h30 da manhã, mamãe tá trabalhando, mamãe tá pra ir. Não tem como. Outro momento, mamãe vai. Já teve reunião dele cair, momentos dele cair na escola, me ligar, e eu dizer assim, olha, tá bem? Tá, ele só tá chorando. Eu fiz, pronto, acalma que daqui a 40 minutos eu vou, que eu estava em uma reunião. Então, assim, são situações que são escolhas que a gente, enquanto mulher, faz, né? A educação que a minha criação foi minha mãe dentro de casa cuidando das 3 filhas. Então, tive minha mãe presente, mas minha mãe se anulou para estar ali, né? E eu cresci dizendo assim, eu não quero isso. Eu não quero me anular, porque eu sou feliz como eu sou no meu processo, me entendo como pessoa, eu quero ser essa profissional. Antes nem imaginava que ia ser nutrição, pensava que ia ser advogada, né? Que era o auge na época. Então, eu quero trabalhar nisso para não me perder no processo, porque eu tinha isso na cabeça. Se a gente não estiver bem, a casa, o filho, tudo não está bem, Sim, né? sim. Então, Reflete, né? hoje eu tenho essa rotina assim de trabalho. Hoje eu estou mais, como é que eu posso dizer? A gente vai aprendendo com o tempo, né? Quando o João tinha 6 meses, 7 meses, era uma loucura porque eu trabalhava manhã, tarde e noite. Eu tinha consultório, que ainda eu tenho. Tinha sala de aula, que era manhã e era à noite. Então era um rodízio na casa de alguém para deixar das avós. Mas foi um momento assim muito louco, porque a gente traz renda para casa.
né? Traz uma renda para casa. E daí, quando o João estava, eu lembro como hoje, eu deixando ele na escola da tarde, com a fardinha dele, quase 3 anos, ele olhou para mim e fez: Mamãe, eu sinto muita falta de estar em casa. Ah, Aí depois desse: Mamãe, eu Aí sinto me falta de acabava. estar em casa. Aí foi quando, né, a culpa já disse assim: Tá bom, né, meu amor, vamos tentar diminuir para estar em casa. desacelerar, né? Desacelerar. Aí realmente eu fui me desfragmentando de uma das profissões que eu gosto, que é sala de aula. Uhum, Sala de aula toma tempo uhum. de você fazer É, aula, corrigir, é. né? Eu tenho muitas fotos, eu corrigindo prova, ele do meu lado, Uhum. sabe? Sim, Eu sim. montando aula e ele do meu lado. Então, assim, foi um momento que eu disse aqui, eu preciso estar mais em casa à noite. Dar um tempo Dá um dessa tempo, situação aqui, isso, do que eu tô fazendo aqui, para poder eu conseguir ser mais isso. presente aqui, né? Mas a gente se culpa, não se culpa enquanto mãe e eu me culpava enquanto mulher. Eu disse Uhum. assim: eu estou me anulando. Eu tinha esse medo de me anular. Eu fiz: Sim, não, mas é um momento que ele precisa da mãe mais presente sim, aqui, sim. né? Então fui diminuindo esses processos de trabalho para estar mais presente com ele. Como assim, hoje eu tento o máximo à noite estar em casa, Uhum. né? Não me arrependo. Foi uma escolha assim que foi muito positiva, né? A gente precisa ter essa escolha. Tem situações que vai chegar, esses momentos que você vai ter que escolher e Deus assim dá um discernimento Sim. para a gente não esquecer da base que a gente é importante ali para aquela criança, né? Então, eu tive essas escolhas profissionais, mas tem colegas que não teve escolhas profissionais, que teve que ficar em casa, que é um baita trabalho, Não gente. é fácil. Não é Não é. fácil, é um baita trabalho também, né? Mas tem amiga minha que é realizada, tem uma amiga minha que ela é realizada e ela se encontra feliz. E eu, nossa, que bom que você É. se encontra É. feliz E eu nesse acho que espaço, é né? interessante, né? Tipo assim, cada uma encontra o sentido, né, da maternidade de alguma forma, né? Tem aquelas que realmente abriram mão por um momento da profissão, né, do trabalho fora. Outras, e aí eu diria que assim, eu nem diria outras, eu diria uma grande maioria não tem esse privilégio da gente falar, É um privilégio de vou É, ficar em casa, porque, né, nossas mães tiveram esse isso. privilégio, a minha também teve esse privilégio, eu sempre falo isso muito para ela. Mas realmente é desafiador, né? Eu acho que traz muito sobre isso, assim, essa questão do equilibrar, né? Como a gente equilibra o trabalho com a maternidade, né? E acho que a Pamela falou bem sobre isso, assim, em alguns momentos a gente abre mão, É. né, Clarine? Em outros momentos a gente vai um pouco se sentir culpada porque a gente precisa ir trabalhar, né? Dar uma chorada, né? Eu falo isso porque eu Chora um escuto muito isso das pouquinho. minhas amigas. Ai, dá uma chorada, dá uma surtada, né? A Depois criança chora, a volta. gente chora junto, depois, depois as coisas se resolvem, mas É, acho que equilíbrio perfeito não existe, né? É um ajuste constante, a gente vai se ajustando ali na rotina, tem hora que o trabalho exige mais, tem hora que a maternidade também exige mais, e a gente tem que entender também que nem tudo vai sair do jeito que a gente quer, né? Infelizmente, foi uma coisa também, um processo assim, muito difícil para eu entender no começo, assim, logo, né, no puerpério, que nem tudo é da forma que eu quero, né? A gente idealiza muito a maternidade uhum. perfeita, eu idealizei tanto que Marina ia dormir a noite todinha, que não ia chorar tanto, que não ia querer ter colo. Mas não é assim, nem sempre Não, não é é. É dizer que a gente isso. quer, não existe maternidade perfeita, o equilíbrio perfeito também não existe. É tudo ajuste mesmo. Isso. E maternidade, ela é única, né? Assim, ontem eu estava em sala de aula e eu comentei isso com meus alunos, assim, gestação é um processo que todo mundo palpita, né? Todo mundo dá palpite, gestação e criação de filho, né? Mas ela é única, né? O que funciona para você talvez não funcione para a Pamela, o que funciona para a Pamela não funciona para você. E é como você trouxe, assim, acho que é tentar equilibrar e às vezes algum pratinho vai cair, né? Outros a gente às vezes vai, em algum outro momento vai conseguir, né? São duas realidades bem diferentes, assim, só pra gente explicar. Clarine é mãe de Marina, de 6 meses, Pamela é mãe de João, de 10 anos, né? Então, assim, a gente tá com duas diferenças bem diferentes aqui, mas assim, que são realmente fases diferentes, né, Pamela? Você passou por essa fase aí dos 6 meses, você falar, dos 4 meses ter que deixar no hotelzinho, e com 10 anos de ser a mãe táxi
médicos agora que tá indo, voltando, indo buscar e tendo essa logística todinha com o filho já ali pré-adolescente, E né? ele marca, né? Assim, mãe, tu dá, assim, um jeitinho ele faz, ô mãe, é porque tem pronto, aniversário sábado, e fulano não vai porque não tem quem levar. Aí ele olhou pra mim e ficou rindo, né? Porque ele já sabe que conta, né? Com a mãe, assim, de ter essa fase. Mas você falando aí, Andressa, eu tava lembrando, né? Na época eu estava em sala de aula, quando eu estava grávida, e daí foi um marco também para mim, enquanto profissional. O que era Pamela antes de ser mãe, porque a gente lê muito artigo, a gente Uhum. estuda muito, Vai dar não só tinha no GPT, tá, científico, né? gente? Na nossa época não tinha GPT, então a gente tinha que ler mesmo os É. artigos, estudava para colocar em prática. E Pamela trazia o protocolo, como era, a introdução alimentar com tantos meses. E daí, Pamela pós-mãe foi outra coisa, porque o profissional até melhorou com as informações do que você vive, porque você falar da dor do outro, você tem que sentir um pouquinho Tem dela, que sentir, né? Para você exatamente. conseguir atingir, nem que você consiga entender ou vivenciando aquilo ou passando pelo processo perto de alguém que vivenciou aquela dor também. Porque a gente consegue olhar o Uhum. outro dessa Sim, forma, sim, né? sim. E foi um marco também para mim muito positivo, porque eu Uhum. chegava em sala de aula e dizia assim: Isso aqui é, ó, é teoria. Vamos para a prática." Aí o menino ficava doido: Vamos, professor, o que é que a gente faz?" Eu falei: A "Bora, prática é roda essa. de conversa, e a prática é essa aqui, que é que a gente vai É, é. tentar ver a mãe do conjunto que ela tem. Hoje a gente não vai ver o bebê. O bebê ele vai ser olhado sempre, sempre ele vai ser olhado. A mãe não. A mãe não. Então tinha dia que minha irmã, que eu digo que ela é a segunda mãe de João, ela é meu braço direito, né? E quando eu ganhei João, ela adoeceu, porque o João nasceu em junho, foi nessa época de Sim. frio. Eu enlouqueci na maternidade, porque assim, eu estava sem minha irmã lá comigo, Sem o suporte, sem né? meu Sim. suporte, nada. Então teve dia de chegar uma amiga minha, né, em casa, e ela dizia assim: "Eu vim te ver para tu tomar um banho", porque eu não tinha tomado um banho. Eu não tinha tomado banho, né? Eu É não uma tinha realidade, né? não tinha me alimentado direito, então assim, na época eu era casada, mas o pai do meu filho ficava mais fora do que em casa, por questões de trabalho, enfim. Mas foi um processo também que eu me olhei também naquela situação ali, né, de mulher, de esposa na época, né, de um companheiro que achei é diferente do seu caso, né, Clarine, que foi um casamento lindo, aqui deles dois, né, que foi uma situação que também foi dolorosa Sim. para, com os anos, eu tomar uma decisão e dizer assim: "Não, eu vivi então só o tempo todinho da maternidade, que agora eu Eu posso dou conta. continuar. Esse aqui eu dou conta, Eu dou conta né, de tudo. de conseguir sobreviver a esse processo de mãe solteira numa sociedade que tem um preconceito muito grande", Uhum. né? Porque João já me via ali com tudo. Até hoje ele fala: "Não, mamãe, eu vou pedir à senhora. Se a senhora não conseguir, eu vou tentar de outra forma, né, com o vovô." Mas assim, foi também um despertar para mim nesse processo, né, que eu trago isso aqui, que é algo muito pessoal meu, porque eu acredito que tem muitas mulheres que passam por isso, né? E não foi uma tomada de decisão assim do tipo: amanhã, não, foi uma tomada de decisão de quase 5 anos para me separar, de Uhum. fato, para sair e não olhar para trás, né, de não ter esse olhar, né, da gente voltar para algo que estava ferido há muito tempo. Então, a maternidade, ela também me trouxe um olhar do meu companheiro, que ele foi muito falho, tanto que ele sabe que foi falho, tanto que em alguns momentos Uhum. ele tenta essa desculpa educadamente, né, de dizer assim: "Eu falhei muito nisso, eu estava muito ausente", e eu fazia também questão de lembrá-lo, Sim, claro, né, é dizer assim: importante. "Você está perdendo, né, você." Porque a gente não esquece, né? Não, e assim, ele sempre vai ser o pai, então ele tem que saber também dessa responsabilidade na maternidade, Isso. na paternidade ali, né, que ele sempre vai ser o pai. Então tinha coisa que eu dizia assim: "Ó, tu vai perder esse momento, o João não volta mais para ter 6 anos, tu já perdeu tanta coisa." Ele fez: tá certo, vou ver aí um final de semana para ver os jogos dele, que foram os jogos interclasses", né. Mas isso assim, é
para mim, né, de uma maturidade. Eu já aqui tá passando isso para vocês, mas é uma construção nossa, tá, gente? Porque assim, eu acredito muito que quando a gente vai desapegando, vai perdoando, o Sim. processo vai melhorando, o caminho vai melhorando. A gente precisa da figura desse pai ali junto com essa criança, né? É importante, sim, é importante ele ter a presença do pai, da mãe, do avô, da tia. É importante ter esse, esse pilar de família, independente de quem seja a família, tá? Mas é importante essa criança sentir-se segura, né? No ambiente, Nesse né? ambiente Esse familiar. ambiente dele, né? Então, essa maternidade, Andressa e Clara, me trouxe uma Pâmela que eu não reconhecia. Eu era uma Pâmela muito submissa, era que nunca dizia um não, sempre era sim, 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 sabe? E essa maternidade, ela me trouxe isso, de me ver a potencialidade que eu tenho, que eu cuidava de uma criança para cima e para baixo, além das minhas obrigações que eu tinha, e estava dando conta. Aí foi quando eu disse, não, eu consigo. E até hoje eu consigo, né? Até hoje, assim, eu tento fazer o meu melhor para João, né? De estar, assim, com essa força, né? Com essa vontade, assim, de mostrar a ele que a verdade, o amor, o respeito é o que vai prevalecer nessa vida da gente, né? Que os status, o emprego vai estar hoje e não está amanhã. E às vezes tá, a gente se encontra, né, com pessoas que a gente já Sim, trabalhou, sim. né, há 5, 6 anos atrás, e o processo de trabalho, ele transmuta, ele sempre vai estar ali, porque você sempre está buscando de crescer. Sim. E a mesma coisa a gente tem que estar buscando em crescer, né, enquanto pessoa, e a gente enquanto mãe. Então a maternidade, ela me fortaleceu Uhum. muito, assim, nessa força de dizer assim, poxa, eu vou fazer isso, estou segura em fazer, vou fazer, sabe? Perfeito, né? É uma força que a gente descobre, né? É, Meu Com Deus do céu, como certeza. é? Eu, é, Há alguns anos atrás eu não me imaginaria assim, dando é, conta de tanta coisa. Uma força única, única. eu falo muito sobre isso, né? Toda mulher, ela tem uma força, ela só precisa descobrir essa Só força precisa dela, descobrir de fato. né? Ou lembrar, né, dessa É. força dela, né? E algumas delas, elas vêm na maternidade, né? Acho que foi lindo o seu relato, Pamela. É emocionante, de fato, assim, eu tenho certeza absoluta que João tem muito orgulho, né, da mãe que ele tem, que tá tornando ele o homem, né, que ele é. Que a gente vê João chegar aqui, meu Deus, você deve ser encantada por ele, né? Além de lindo, ele é É. educadíssimo, né? E assim, realmente não. Você falou aí de uma situação, mas são. Eu até vi essa semana, são mais de 7 milhões de crianças sem o nome do pai no registro, né? Então são 7 milhões de mães sendo mães, porque elas continuam sendo mães, né? E aí elas não podem nem ter esse direito de dizer assim, eu não quero assumir, eu não quero assumir, né? Eu não quero essa criança, né? Porque até quando ela decide, e aí é algo que até a gente fala aqui também, até quando ela decide dá para adoção, né? Existe a adoção legal, ela é julgada. Então, a mãe, ela é julgada em todos os momentos, né? Passados, Descobriu a gestação, feito você disse. Ai, a gente espera que seja aquele amor que transborde, não é. Você já ali já, né? Se você comentar com alguém, você vai dizer, ué, como assim? Tu tá descobrindo que é mãe, tu não tá feliz, né? Quando a mãe decide voltar a trabalhar muito cedo, tu já vai deixar o menino, tu já vai sair, né? Ela é julgada o tempo todo, em todo momento. Então, assim, realmente você dá conta e equilibrar realmente o pratinho da maternidade, da mulher, da profissional, é desafiador. É muito, muito desafiador, né? E é grandioso, né? E aí, eu queria perguntar a vocês, o que é que motiva vocês, assim, naqueles dias que são difíceis, né? Seja um dia no trabalho difícil, né? Que a gente sempre tem aquele dia que a gente sai e fala, nossa, hoje eu queria, né? Mas também tem aqueles dias de que a maternidade ela é difícil, né? Como é que vocês lidam com esses dias difíceis no trabalho, na maternidade? A gente tem muito, por muito tempo, eu acho que foi falado muito aquilo sobre assim, chegar na porta do trabalho, os problemas do mundo ficam lá fora, os problemas de casa ficam lá fora, né? Eu acho que isso é a maior inverdade que tem, né? Porque eu não sei, eu digo isso, eu não sou mãe, mas eu trago comigo todos os meus problemas de casa, da minha família, do meu pro difícil, trabalho. Se eu não tô bem em casa, eu não vou ser bem resolutiva no meu trabalho. E se eu não tô bem no meu trabalho, eu também não vou ser bem na minha casa, né, com a minha família. E aí, como é que vocês lidam com esses dias?
Ou não lida, né? Porque chora um pouquinho, mas depois É isso, né? mas assim, o que motiva de fato é o amor pela minha filha, meu Deus do céu. Depois de um dia difícil, assim, de trabalho, o que acontece, né? As demandas que vão engolindo a gente. Uhum. E aí eu tento respirar fundo, olho pra ela, quando eu vejo ela sorrindo, meu Deus do céu, É. muita coisa assim já se sai, né? Mas é muito complicado, não tem isso, assim, de você chegar em casa e esquecer de viver ali outro mundo, é muito complicado. Tem que respirar fundo e tentar entender o propósito de tudo isso, né? Eu faço isso porque tenho esse propósito, porque eu quero que minha filha, né, veja o meu esforço, né, que ela entenda que eu tô fazendo isso por ela. E aí a gente vai tentando dar umas pausas assim, mas, meu Deus do céu, é muito difícil. É desafiador. É desafiador. A gente tá numa, como é que eu posso dizer? Os nossos filhos, eles estão, Andressinha, pegando uma parte assim, como é que eu posso contextualizar aqui? Uma parte do crescimento, da educação, vamos assim dizer, onde eles conseguem verbalizar. Eu vejo muito isso, eles conseguem mais Uhum. verbalizar, né? Eu eduquei muito o João a ser um questionador sem ser uma pessoa arrogante, Uhum. prepotente, sabe? Ter a opinião Mas ser dele, crítico, né? Ser é, crítico, ele tem a né? opinião dele. Porque isso é bom pra mim, né? Explica por que isso é bom pra mim. Porque se eu questionasse a minha Aham. mãe, porque minha mãe ela diz a ele, você era muito respondona. Aí eu olho para João, aí eu pisco o olho assim para João, ele começa a rir. Vai, vovô, conta. Porque eu era um pouco como o João. Eu questionava o porquê. Eu queria entender o porquê eu estava de castigo, Uhum. né? O porquê eu não podia levar meus livros para o quarto que era dividido com minha irmã, né? O porquê. Então eu questionava algumas questões que na época minha mãe, meu Deus do céu, com 3 filhas dentro de casa, minha mãe só tinha a quinta série. Então, assim, ela deu o melhor que ela podia Uhum. dar. Mas eu Sim, entendo hoje como sim, adulta, sim, né? sim, sim, Quando a sim. gente vai passando por essas fases. E daí eu vejo muito essas crianças nossas, hoje em dia, elas sentindo isso, aquelas novinhas mesmo, de entendendo, coisas Uhum. simples, mãe, você tá linda, né? Tu vai começar a ver essa fase, vice? Você tá linda, que mãe linda, né? E de trazer flores e dessa coisa toda, né? E a fase que João tá hoje, ele tem esse acesso muito grande, assim, nessa construção do espaço dele, né? Então, como eu disse, eu me abdiquei de estar às noites ainda retornei um ano passado, um ano retrasado, mas ainda retornei para a sala de aula, a convite, né, de um grande querido coordenador de nutrição, de instituição, mas eu também fiquei só os 6 meses, porque assim, são escolhas É. que eu preciso estar mais dentro de Uhum. casa, né? Sim. E a nossa responsabilidade enquanto coordenação do município aqui de Caruaru é uma responsabilidade muito grande em questão da gente querer somar, né, as nossas políticas, não só trabalhar nas nossas caixinhas. Então, isso demanda muita saúde mental, Uhum. né? Sim, A gente chega muitas vezes sim. fadigada, assim, de Uhum. tanto planejamento, né, de tanto projeto que a gente quer executar, que as coisas realmente a gente consegue executar aqui em Caruaru, e isso termina se desgastando. Então, Uhum. assim, quando você olha o filho, quando você olha deixando na escola, quando você olha, né, a nota dele, né, quando você olha uma mãe vindo no seu privado dizendo assim, seu filho é muito educado, Pamela, como o João é educado, é lindo. Então, assim, Tá valendo a pena, né? aí você olha assim, vale a pena, né? Vai passando, a Vale a gente vai pena, com vai certeza. passando, né? Então, a minha fase, nessa fase que eu estou com ele, é uma fase assim que a gente consegue ser mais. eh, ele entende quando eu chego muito estressada. Até ele entende. Ele pergunta, ele faz, mãe, como foi seu dia? Né? Ele pergunta, né? Como é que é teu dia, mamãe? Como foi teu dia? Ah, eu digo, hoje foi cansativo, mamãe tá cansada hoje. João, mamãe tá muito cansada. Aí ele, tá certo, mamãe, né? Então, assim, é brincar, né, de fazer a rotininha dele, mas assim, eu também tento, a gente leva os problemas para casa, a gente leva, Uhum. né? A gente tem que aprender que a gente é um ser humano Uhum. único, Sim, que sim. tem várias possibilidades de dar atenção. Eu acho que a questão é de dar atenção àqueles problemas, mas eu tento não dar tanto foco naquele problema ali em casa,
sabe? Uhum. Porque senão você perde ali aquele momento que não volta E não volta mais, mais, tudo é fácil. né? É ali o momento agora. E termina você não tendo assim o sentido, meu Deus, até o sentido de você estar É, é trabalhando, de você verdade. se sentir bem, né? Porque a gente gosta de onde a Uhum. gente Sim, está sim. realizando os projetos, o trabalho, né? Mas é todo esse equilíbrio. E tem dia, minha gente, que nem João, né? Nem Nem trabalho, nem ninguém. trabalho. A gente chega, respira, toma um É, banho, E né? E diz pronto, vai assim, tudo bem, é. né? amanhã vai dar certo, amanhã é outro dia Amanhã e é a gente outro dia. consegue, É exatamente isso, né? né? É entender que tem dia que não vai dar conta, a Tem gente dias não que vai tem que fazer ser, parte, né? exatamente, É, a gente não vai ser uma boa profissional, a gente não vai ser uma boa pessoa na nossa família, a gente não vai ser uma boa mãe e tá tudo Tá tudo bem, bem. né? Acho que o importante é a gente não ter essa cobrança como culpa, porque senão a gente torna os dias pesados e aí eu acho que eu falo que eu sempre trago assim, é de tornar tudo muito leve, né? Chegar em casa eu ouvi já uma psicóloga uma vez falar que ela disse assim, o cheiro da minha casa ele é acolhedor. Então, assim, eu preciso voltar para casa para me sentir bem, mesmo que eu traga com um monte de problemas, né, de fora do trabalho, mas quando eu chego em casa, eu sei que ali é o meu lugar de paz, de perfeito. tranquilidade, né? E aí traz muito disso também, que a sua casa seja um lugar de paz, porque se você chega em casa e também é um lugar de conflito, É, né, não faz sentido, né? Você às vezes encontra muito mais sentido fora de casa do que em casa. Então é importante que a gente esteja em paz na nossa casa para que a gente consiga, né, sermos boas pessoas na nossa casa. Eu digo muito isso, assim, eu penso muito nos finais de semana, que eu falo, nossa, eu sou disponível para todo mundo a semana inteira, né? Eu acho que meu celular ele não para, assim como o de vocês também, ele não para. E final de semana, às vezes, cara, eu quero descansar, eu não quero conversar com ninguém. E eu preciso ser disponível para meus pais, para meus irmãos. Porque não faz sentido para mim eu ser disponível para um mundo lá fora e não ser disponível para minha família. Né? Para mim não faz sentido algum. Então eu preciso tirar o final de semana, um dia, nem que seja do final de semana, e passar o dia com eles, passar uma hora com eles, que eu acho que para mim é isso que faz sentido, né? A gente conectar, né, as nossas se raízes. reconectar às nossas raízes. Acho que você trouxe isso bem. Faz É tudo isso que nos valer a pena. move, com certeza, com certeza, com certeza. E aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para as outras mães que vivem essa jornada. Eu acho que vocês trouxeram isso de forma muito bem, assim, muito real mesmo, sabe? Sem a gente romantizar, sem falar que, a gente, né, é maravilhoso e tudo mais. Não, é desafiador mesmo, né? João com 10 anos, Marina com 6 meses. Eu acho que vocês passaram por Clarine pelo desafio aí do aleitamento materno exclusivo, que eu tenho certeza que foi um grande desafio, né? Ai, eu acho que foi o quê? O momento assim, meu Deus do céu. É, Sai o leite, não pensava nisso, né? isso, Mas eu consegui, firme e forte. com certeza. Em 6 meses, tá em aleitamento materno, realmente foi um desafio e daqui por diante vão vir outros desafios, né, Pamela? Com Pamela certeza, é com só o o João começo, com né? 10 anos vai, sabe, falar melhor aí. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para as mulheres que são mães, que trabalham fora, que trabalham em casa também, que abdicaram, talvez por um momento da sua profissão ali, para viver a maternidade, mas que vocês pudessem deixar uma mensagem para essas mulheres, né? E fiquem à vontade aí. Queria dizer que tá tudo bem, né? Não dá conta de tudo. Não existe a maternidade perfeita. A gente tem que deixar um pouco essa cobrança de lado. Eu falo isso, mas eu ainda me cobro. E Uhum, eu já tenho que sim, se sim. cobrar, né? Mas faz parte, né? São escolhas que a gente faz e a gente tem que se reconectar, de fato, ao nosso propósito, né? Tudo ali tem um significado muito grande. E a gente não vai dar conta de tudo, no momento nenhum. Não tem como, não tem como. E é isso, né? E que você é forte, né? Lembrar disso, que você é forte, que o amor que você ali está buscando, de estar com seu único filho, ou com seus 5 filhos, enfim, ou aquele filho que você perdeu e que você é mãe, você perdeu, Uhum. mas você é mãe, para você ver o quanto você é forte, né? De saber que você tem uma fortaleza dentro de você que às vezes a gente nem se reconhece, né? E a maternidade ela vem dar esse despertar, né? Dessa fortaleza e que você veja que
o quanto é grandioso ali a bênção que você recebe, né, de estar ali na presença do seu filho estar ali com saúde, o seu filho está naquele momento de tratamento, enfim, que esteja, mas ele está ali na tua presença. Então, é você não esquecer dessa sua força que Eu já tô aqui, já, é, já. essa força é que vai É, segurando, né? Você não tem noção, assim, de quantas outras pessoas você consegue atingir com essa força, assim, de mulher, de mãe, né? Então, nunca esqueça dessa força, desse amor, né? Que o filho, assim, tem e desse amor que você tem para amar. Seja esse filho vindo de você, do seu útero, e seja esse filho vindo do coração, que é impressionante, assim, o despertar, assim, nosso, enquanto a maternidade ele traz, né? Eu digo que é um despertar divino. E que esse divino, ele correlaciona a gente, está conectado muito, muito com a espiritualidade, né? Com Deus. Ele nos faz sempre trazer essa busca interna, porque a gente sabe que a gente tem um propósito. A gente não só pensar na educação, na saúde, né? Em tudo da criança, roupa, tênis, não só isso, né? A gente lembrar que a gente também tem que lembrar ele da nossa da religião que seja, né, mas saber que existe um Deus, né, que tem uma espiritualidade, né? espiritualidade ali, que ele precisa entender que é importante também essa criança ter esse contato, né, é importante mesmo. Nada. Eu sempre falo muito, assim, eu que sempre falo muito de mulher, né? Assim, não só pela minha pasta, mas porque eu sou uma feminista nata que levanta bandeira e que defendo, assim, a força da mulher, o que a mulher. Eu sempre falo muito que eu admiro muito as mulheres que são mães e que trabalham, né, fora. Assim, é de fato, uma dupla jornada muito desafiadora, porque eu fico imaginando o quanto angustiante é vir trabalhar com a criança doente. O quanto é angustiante você, né, escutar do filho que queria que você ficasse mais em casa, né? O quanto angustiante é realmente essa dupla jornada, né? Assim, e se escolher, né? E feito você diz, abrir mão muitas vezes, né, de alguns trabalhos que a gente ama, que a gente não deixa de amar por isso e abrir mão para viver a maternidade, assim, realmente eu sempre falo muito. Admiro todas as mulheres, todas, né? Inclusive aquelas que decidem não ser mães, mas eu admiro muito mais aquelas que são mães e que dão conta de tudo isso, viu? Porque eu vejo assim de fora, eu falo, nossa, não sei se eu conseguiria dar conta disso não, sabe? Eu já tinha surtado com um negócio desse, mas quando a gente tá vivendo, a gente acha que não, né? Claro, e até você falou disso, quando eu descobri que tava grávida, eu achei como é que eu vou dar conta e vai dando, né? E vai dando. É que bom, que episódio especial. E agora, pra gente pegar essa reta final aqui, né? A gente sabe que por trás de toda essa força de vocês, de toda essas profissionais que vocês são, né? Para além que eu digo assim, a maior profissão, na verdade, é ser mãe, né? A ser mãe tá acima de ser nutricionista, de ser coordenadora do programa de leite, de ser nutri da equipe Emulti, que eu sei que dá conta de não sei quantos territórios, mas o ser mãe, eu acho que ela tá acima de qualquer coisa. E aí a gente falou com algumas pessoas que são conhecidas de vocês e pediu para elas escreverem uma mensagem sobre vocês como mãe, né? E aí Marina, na verdade, com 6 meses, ela não poderia decifrar nem falar o que é Clarine como mãe. E aí Matheus mandou. E ele começou assim: para a mulher mais incrível que eu conheço, Clarine, meu amor. Nesses dias eu parei para te observar e eu quis escrever estas palavras para que você nunca esqueça o quão extraordinária você é. Ver você equilibrar o seu trabalho, os cuidados com a nossa casa e a entrega total à maternidade é algo que me deixa sem palavras. Sei que a rotina é cansativa e que os dias exigem muito de você, mas a forma como você conduz tudo com dedicação e amor é de fato incrível. Mais do que uma esposa dedicada, você se tornou um porto seguro da nossa filha. Ver a conexão de vocês, especialmente na gestação e nesse gesto tão grandioso que é a amamentação exclusiva, me faz perceber a sorte que temos. Você doa seu tempo, o seu sono e o seu próprio corpo para nutrir Marina. E não existe prova de amor maior do que essa. Você é o coração do nosso lar.
Uma mulher batalhadora que não mede esforços para nos ver bem e que, mesmo com tantos desafios, ainda consegue ser essa companheira maravilhosa para mim. Feliz Dia das Mães e que se você se sinta hoje, todos os dias, tão amada, respeitada e admirada quanto você é. Matheus que mandou, tá aqui. Como ela só me deu aqui, meu Deus, eu tô em choque. A gente imprimiu para que você guarde. Eu achei tão linda a mensagem que a gente precisa imprimir pra gente guardar, né? Esse, porque de fato é um privilégio, né? Ele é meu braço direito, o esquerdo. Enquanto eu tô trabalhando, ele fica com Marina, né? A gente tem ele tem uma rotina de trabalho diferente da minha, ele trabalha Uhum, nos finais de semana, e aí eu durante a semana, uhum. e aí a família ficou, e aí o hotelzinho? O hotelzinho vai ser eu, ele Vai falou. exatamente, E que ele ótimo. dá conta, assim, do jeito que ele consegue, que não é fácil ficar com a Uhum. criança ali o dia Sim, todo. sim. Eu sei que às vezes dá um pânico, ele fala, Uhum. Karine, falta muito pra tu chegar, amiga, eu tô indo embora. Sempre E a gente acontece. vai se ajustando. E, de fato, a amamentação foi um desafio muito grande para mim, porque eu queria muito continuar e Uhum. conseguir. Que bom, E no que começo eu pensei que eu não lindo. ia dar conta disso, porque era um desejo muito grande meu amamentar. A amamentação para mim foi Uhum. meu Deus, foi uma descoberta assim maravilhosa, foi um presente lindo da maternidade para mim. Eu não queria deixar isso de lado, né? E aí ele foi junto comigo, me ajudou. A gente vai, tu vai ordenhar, vai guardar, eu vou esquentar e vou dar pra Marina, a gente vai conseguir. E fomos fazendo. E Marina tá aí, amamentação exclusiva, Matheus me ajudando demais. Meu Deus, eu só tenho a agradecer a Deus, porque de fato é um privilégio, né? Nem É. todo mundo consegue Uhum. ter esse apoio. E para além dele, tenho minha mãe, também minha sogra, minha cunhada, que também, meu Deus, me ajudam demais. Eu só É. tenho a agradecer Com a Deus por tudo certeza, que isso. coisa linda. Muito lindo, né? E João mandou, né? Porque João já tem 10 Eita, anos, né? eu ia parar por aqui com Marina. E aí a de João foi um pouco mais curta, mas ele botou assim: Não, Mãe, eu oh, queria te dizer que você é a pessoa mais especial do mundo pra mim. Você cuida de mim, você me protege, me ensina e sempre tá do meu lado, até quando eu erro. Você é incrível, forte, carinhosa e tem um coração muito bonito. Eu tenho muita sorte de ter você como minha mãe. Eu te amo mais do que eu consigo explicar. Obrigado por tudo que você faz por mim todos os dias, João. Deus, como é que Claro, né? Quando falaram pra gente que eu iria conduzir, eu disse, "Ih, a gente tem que fazer alguma coisa pra foi gente não pode. A gente precisa que as pessoas que elas mais amam lembre a elas de o porquê que elas amam tanto essas pessoas, né? Foi só que lindo, uma mensagem. maravilhoso. E que bom, né? Que bom. Programa assim, né? Especial, episódio especial de Dia das Mães, né? Tem que ter Obrigada, isso, né? amiga. Tem que ter isso. Que bom, que ótimo, que Amei. foi lindo, né? Beijo. Foi realmente hoje um episódio para sentir, né? E aí nós falamos, né, em mulheres que enfrentam a dupla jornada, né, mas também vivem uma dupla missão, né? Cuidar da vida, cuidar da família e cuidar de outras pessoas, de outras crianças, de outras mães que o nosso SUS ele abraça, que ele cuida, né? Eu queria deixar esse espaço para vocês falarem agora, para a gente ir finalizando o episódio, né? Então fiquem à vontade para falarem, se despedirem. Então, agradecer, assim, esse momento. Nossa, essa cartinha me pegou, né? A gente não esperava. É Sem tão palavras. bom, é tão bom. Às vezes, a gente não, mãe, né? A gente às vezes não vê esses detalhezinhos, né? E é tão importante pra gente. Mas eu só tenho a agradecer mesmo, Deus. Eu digo que Ele é sempre bom comigo, porque Ele me deu um presente que Ele mandou um pedacinho dele para mim, que é João, né? E me colocou estar assim, junto aqui, trabalhar no SUS. Já é mais de 13 anos que eu trabalho, então é onde a gente pega na mão, né, de outras mães, entende a dor que ela está passando, né? Até alguns pais que vêm porque essa mãe não pode sair do hospital, né, que a criança está internada ou está passando por algum tratamento, e vem aquela angústia que nos chega como uma responsabilidade, quando diz, meu Deus, né, como é que eu vou poder ajudar? E a gente consegue ajudar quando a gente se olha e olha, né, aquela outra pessoa como uma pessoa nossa, que é uma pessoa nossa,
que está precisando daquele momento. Então, esse espaço nosso aqui de estar na gestão, né, é uma gestão que ela deixa a gente à vontade de realizar nossos trabalhos. Eu tenho que enfatizar muito isso, porque isso é muito importante para a gente conseguir deliberar, né, as propostas que a gente tem, as resolutividades. Caruaru é muito grande, né, e graças a Deus a gente conversa entre nós, né, sobre as nossas pastas para as coisas estarem realmente chegando naquela unidade, chegando naquela comunidade, chegando naquela unidade de saúde, naquela pessoa, naquele idoso, naquela mãe, naquela gestante, naquela criança. Então, eu fico muito feliz, assim, né? Porque é um presente da gente estar se vendo como pessoa, como profissional e fazendo com que a gente pode, para essas políticas públicas estarem realmente atuantes. E não estar só na lei, não, é estar atuante sim, é estar ali ofertando aquele leite que aquela criança não pôde, essa mãe. Eu digo isso porque me doeu muito para voltar no trabalho, então eu só fiquei 4 meses no aleitamento materno com o João. E tem mães que chegam aqui doida porque não teve essa opção, né, chorando porque a mama tá ali grande, né, tá doendo, e o bebê não pode tomar aquele leite, né, seja por qualquer patologia que ele tenha, e aquele amor daquela mãe assim, nos toca, É, né? com Nos certeza. toca para a gente conseguir chegar da melhor forma para ela, seja no atendimento domiciliar, né, Clarine, Sim, sim. para conseguir ver aquela mãe, seja aquela mulher que não é mãe, mas cuida dos pais, né, cuida de algum do tio, enfim, está precisando desse suporte. Então, assim, eu sei que o tema hoje é a maternidade em si, mas que todas assim se sintam abraçadas, né? Somos mulheres, somos fortes, então a gente tem essa bandeira de ser forte mesmo, né? E quem foi acolhida aí pela maternidade, né? Que Deus assim abençoe grandemente, que dê o discernimento certo para agir nas horas, né? Ali com a sua família e nas suas atitudes. Meu agradecimento, Andressa, Pamela também, minha amiga, meu Deus, de tanto tempo, né? Antes de eu me tornar mãe, já trabalhei aqui na secretaria, já fui em coordenação, e eu sempre me admirei muito essas mulheres, assim, fortes, que estavam ali do meu lado. E dizia, meu Deus, como é que consegue dar conta de tudo? Pamela ficava, meu Deus do céu, como é que faz? É verdade. Tantos momentos que eu precisei, Pamela me ajudou muito, além das questões dela, e sempre me admirei muito. E hoje, como mãe, né, consigo admirar ainda mais, né, toda essa força, que de fato é algo espiritual, é Deus, né? Não tem como explicar. A maternidade, ela é divina, né? É um presente maravilhoso. Caramba, é tudo aqui, assim. Ó, eu tenho coisinha pra. E admiração por todas as mulheres, de fato, assim, principalmente as que são mães, né? Enfim, independente da situação, só aumenta. Meu Deus do céu. E aí, trabalhando no SUS, né, já fiz parte da coordenação, agora estou na ponta, e o olhar, depois que eu me tornei mãe, assim, sobre a mulher se transforma completamente. A gente consegue entender mais, né, aquela dor, né, entender mais aquele momento, entender ali aquela situação, aquele sofrimento, e conseguir também dar uma palavra, tipo, eu já passei por isso, eu tô passando por isso também. É único, assim, saber que aquela mulher tá se sentindo acolhida é maravilhoso. Elas perguntam logo, né, Clara, você é mãe? Você é mãe tão nova? Sou. E aí, eu também passei por isso, tô passando por isso, é um processo. E ver que aquela mulher tá se sentindo acolhida ali é maravilhoso, é único. Acho que se torna uma conexão, assim, única, né? Com Só tem, certeza. só melhora. Que E é isso, desejo também, né, a todas as mulheres que estão assistindo, as que são mães, enfim, que Deus abençoe também a vida de cada uma de vocês. Não é fácil, mas Deus, Ele tá aí, ajuda a gente. É verdade, A gente. é verdade. Então, acho que para finalizar, eu não poderia deixar de falar nesse Dia das Mães. Eu não sou mãe, mas eu não poderia deixar de falar da minha mãe, né? Com certeza. Que acho que assim como a Pamela, a minha mãe também, ela abriu mão, né, da vida dela, e eu digo muito isso, da vida dela, para viver a vida dos filhos e da família, na verdade, né, da família. E assim, ela foi eu sempre falo muito sobre isso, né, todas as vezes que eu falo sobre mulher, eu acho que talvez ela nunca tenha escutado, mas ela vai escutar hoje que eu falo que hoje eu sou a mulher que eu sou porque eu vim da mulher de onde eu vim, né.
E a minha mãe, ela é de uma grandiosidade enorme. De uma espiritualidade muito grande, né? Eu aprendi sobre espiritualidade com ela, sobre vamos rezar que tudo vai dar certo. E esses dias eu vi até uma postagem no Instagram que eu falei, isso é minha mãe, que minha mãe que falava sobre. Minha mãe não alçou grandes voos, mas todas as vezes que eu precisei, ela estava lá dizendo, vai, né? Como ela tem sido feita, ela tem feito isso todos os dias. Então, assim, eu não posso deixar de falar dela, né? Do quanto eu a admiro, do quanto eu a amo. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dizer a ela, e aí eu falo pra vocês também, ela acertou muito como mãe, né? Porque eu acho que é algo que as mães sempre se perguntam, É. será que eu tô acertando como mãe? E sempre que eu converso com ela, eu falo isso pra ela, assim, ela acertou muito como mãe, né? Ela ainda me olha e me pergunta, você acha que eu acertei? Eu falo, nossa, é só olhar pra mim, pra meus irmãos, e a gente vê o quanto ela acertou como mãe. E ela é uma mãezona, de fato, uma mulher gigante mesmo, assim, de uma grandiosidade. Eu a amo muito, muito, muito. E hoje, se eu sou essa mulher, enfermeira, profissional, e aí que todo mundo fala que eu tenho uma força muito grande, e essa força veio dela, né? E claramente dela. Então, eu não poderia deixar desse episódio de falar sobre ela, né, aqui. E agradecer a vocês, Clarine e Pamela. Eu sei que a gente parar um pouquinho do dia pra gente vir gravar, falar sobre isso. Eu sei que é corrido, mas eu queria muito deixar meu agradecimento especial a vocês. Foi um episódio muito especial. Já era um desejo meu, né, de gravar. Eu sempre falava, né, Pamela? A gente precisa falar isso no podcast, porque isso é saúde também, né? Falar sobre a realidade do dia a dia, não só o que infelizmente as redes sociais elas trazem hoje da romantização da maternidade, mas da realidade mesmo. Ó, é difícil, mas um dia a gente dá conta, outro a gente não dá, e assim a gente vai conseguindo. E aí fica nosso carinho, né? Nossa admiração para todas as mães, em especial para as nossas servidoras públicas, né? Em especial para a saúde, né? Vou puxar a sardinha para a saúde aqui, em especial para a saúde, né? Um feliz Dia das Mães para todas essas mulheres. Podem ter certeza que vocês estão acertando muito como mãe. E é isso, continuem nos acompanhando nas redes sociais, né? Vamos finalizar nosso episódio tão especial aqui. Continue nos acompanhando nas redes sociais, @prefcaruaru e @nepcaruaru. E até a próxima.